ele é 200% mais glúten, ele é todo modificado, ele vive, fica em galpões, tem bastante fungo, não é para não comer? Aí você vai ter que avaliar para a família de vocês. Se o ovo fizesse tão mal, as pessoas estavam mortas já há muito tempo. Se trigo fizesse tão mal, tem um monte de gente que come trigo e é saudável, porque ela consegue digerir bem aquela proteína do trigo. Só que trigo, ele não é a base da nossa alimentação. E às vezes as pessoas estão tendo alergias, intolerâncias e sensibilidade por alto uso. Todo dia, desde que você nasceu, você come pão, café e leite, né? Pão e leite, pão e leite. Se não é leite, é queijo, é requeijão. Então você fica usando aquilo todos os dias. Que na lista de alimentos altamente alergênicos, trigo, leite, amendoim, castanhas, frutos do mar, soja, são oito esses alimentos mais alergênicos. Eles estão lá. Agora imagine, você todos os dias da sua vida, desde que você nasceu, você come pãozinho, leite, não só no café da manhã, mas come a bolachinha no meio da manhã, depois come massa, macarrão, depois come à tarde pão e à noite pizza. Então você fez da tua alimentação a base de trigo, não é essa base que tem que ser, né? Então vocês precisam avaliar individualmente. Eu pergunto ao meu paciente, quando você come o pão integral lá de trigo, você passa mal? Não. Ah, Eluz, eu me sinto estufada. Quando eu tiro o trigo, eu me sinto melhor. Pronto, a resposta já está ali. Então, não é um alimento, o teu corpo já sinalizou que não é um alimento que você tem que comer direto, né? Eu passo muito mal com trigo. A primeira coisa que você precisa fazer, sem sombra de dúvidas, é procurar um gastroenterologista para avaliar se você não tem a doença celíaca. Porque se você tira o trigo sem o diagnóstico de doença celíaca, que é muito importante, você pode ter um problema muito sério. Porque o celíaco, ele precisa cuidar daquela contaminação que eu falei, ele não pode nem comer no mesmo prato que alguém comeu e lavou, ele não pode comer. Ele tem que comer num prato separado que ninguém nunca botou trigo, a esponja dele é diferente, a escova de dente, a pasta tem que olhar se tem glúten. Então não é o trigo em si, é o glúten, né? Essas pessoas, elas têm uma doença autoimune que o glúten detona o intestino delas, e isso pode virar um câncer de intestino. Então é muito importante, por isso que a gente fica preocupado, né? Essas informações que tem que tirar trigo, 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 as pessoas tiram, melhoram um monte e nunca mais querem voltar. Mas por que ela melhorou um monte? Porque ela era celíaca, ela tinha uma doença autoimune que o glúten detonava o intestino dela. Então a gente tem que entender se você se sente melhor porque você realmente tem uma doença e precisa de tratamento, ou se você estava acostumada só a comer trigo, e trigo, Gabi, vem com o quê? Vem com corante, com conservante, porque você come trigo da onde? Do pão. Pãozinho vem com conservante, vem com não sei o quê. O trigo aqui do Brasil, por exemplo, ele é enriquecido com ferro e ácido fólico. Essa foi uma estratégia do governo para diminuir a anemia, visto que trigo não é alimento para comer quem é anêmico, né? Então, mas foi assim que o governo conseguiu erradicar a anemia, porque a população pobre come, o trigo está lá na cesta básica, é barato, né? Faz pão, faz tudo com trigo, faz bolo. Então, o trigo, ele não é a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação é frutas, vegetais, proteínas, carne, ovos, ou quem é vegetariano, vegano, são proteínas de origem vegetal, grão de bico, lentilha, ervilha, e os cereais, arroz, quinoa, milho, batatas. Então, essa é a base da nossa alimentação, e não o trigo. Então, será que você não está comendo trigo demais e a gente pode, em vez de comer bolachinha no meio da manhã, levar uma fruta, comer umas castanhas? Porque você troca um produto por um alimento, né? Então, é isso que a gente precisa. Essa é a minha conduta. Eu não sou o profissional que vai levantar uma bandeira que todo mundo tem que arrancar trigo e leite. Individualmente, eu avalio com o meu paciente mediante sinais e sintomas. Tem pessoas que passam uma vida inteira tomando leite e são super saudáveis e não tem problema nenhum. Realmente, a proteína do leite, a proteína do glúten, elas têm
elas são de difícil digestão para o ser humano. Mas será que esse ser humano não está só à base disso? A alimentação da minha avó, por exemplo, ela está com 93 anos agora, mas a vida inteira foi à base de trigo e leite. E, obviamente, isso não faz bem. Ela está com 93, mas tem problema de intestino, sempre foi obesa, mas ela comia de manhã café com leite e pão, no meio da manhã bolachinha, lanche da tarde era café com leite e pão, e jantar era café com leite e pão. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar, assim, ó, olha para o seu cardápio, será que não dá para melhorar? Tirar um pouco do trigo e botar mais vegetais? Que isso sim é importante, porque você vai na farmácia comprar zinco, vitamina C, complexo B, mas está tudo dentro dos alimentos. Né? Esses nutrientes são isolados de alimentos e colocados dentro de uma cápsula. E na cápsula não vem com as fibras, não vem com os compostos bioativos que dão coloração para os alimentos, né, que tem ação antioxidante. Eu falei de um dos 6 pilares, um dos 5 pilares, que é a saúde emocional. A saúde emocional, como que a nutrição ajuda a diminuir impactos do estresse, ansiedade, compulsão, depressão, TDAH, com nutrientes. Muitas crianças, elas não têm TDAH e que estão sendo diagnosticadas com TDAH e medicadas com TDAH. Elas têm o quê? Anemia, falta de ferro. Porque a alimentação dessa criança é bolachinha e macarrão. Ah, mas ele não quer comer comidinha, ele só quer macarrão. Aí entra naquele negócio que o André falou, como que a mãe faz? A mãe que manda, não é a criança que tem que imperar em casa. A mãe tem que mostrar, filho, é isso aqui, não é macarrão todo dia. Só que é tão cansativo isso, e criar filho, eu não tenho filhos, mas criar filhos é um trabalho de paciência, de amor, de né, respirar fundo, porque às vezes você está tão cansado, fala, cara, come macarrão mesmo, deixa ele comer macarrão, porque senão não vai comer. E a criança impera, né, em cima da mãe. Ela faz uma chantagem emocional que a mãe desiste e faz macarrão todo dia para essa criança. Né? Então é esse trabalho de, formiguinha. Funciona, vou aproveitar essa questão do macarrão, funciona trocar o macarrão tradicional por um macarrão de lentilha, de arroz, de quinoa ou algo do tipo? Funciona quando a gente fala dessa variedade, né? Então, olha só, você não está dando trigo, né? Então, se você faz o macarrão tradicional, que a gente conhece, né? Ele é trigo. Se você faz um macarrão de lentilha, ele é lentilha, na verdade, na forma de farinha, e o formatinho da refeição ali foi na forma de um penne ou na forma de um espaguete. Então, você está variando e isso é muito legal. Você está trazendo variabilidade ali. Só que, de qualquer forma, a criança fica acostumada só a um tipo de textura, que é o do macarrão. Ela perde, né, o contato, assim, Gabi, de mastigar uma quinoa, de mastigar um milho, de ter aquela textura. E olha só que interessante, eu pego muito pacientes, crianças, adolescentes e até adultos que não conseguem colocar uma fruta na boca porque tem ânsia de vômito. E aí, o que a gente vai ver lá atrás? Foi uma criança que era tudo batidinho, na mamadeira, tudo batidinho, sopinha batida, então essa criança não consegue ter a textura dos alimentos ali, porque dá ânsia de vômito, porque ela foi treinada a só comer papinha, porque era mais fácil, né? Em vez de ter paciência de amassar a bananinha, dar a bananinha, botar aveia, e depois dar o leitinho, bate tudo no liquidificador e dá para tomar tudo dentro da mamadeira, porque isso facilita. Mas isso lá na frente vai ser uma grande dificuldade. Então, vocês que têm filho pequeno, quanto antes vocês ensinarem, menos trabalho vocês vão ter lá na frente. Ele aprender a pegar no alimento, textura. Sabe uma coisa que funciona muito bem, Gabi, com criança? E conosco também, tá? Nós somos eternas crianças. É cozinhar. É botar em contato com o alimento, fazer um bolinho, botar uma cenoura dentro do bolinho. E nós também, a gente se afastou muito da cozinha. Né? Então, assim, às vezes, fazer um exercício de cozinhar
e começar você que cozinha, a buscar receitas alternativas. Hoje a gente tem essas fritadeiras a ar, que dá para fazer muitas coisas ali, e de uma forma super prática. Então, quando você se envolve com novas receitas, né, você vai tendo uma evolução, e aquilo vai te animando, vai trazendo o resultado, que são preparações saborosas para a família, que não é aquela mesmice que você já está cansada de fazer também. Então, o cozinhar, e não quero dizer assim, ó, ficar 3 horas cozinhando. Hoje a gente tem muitas coisas fáceis, você pode comprar coisas prontas, vegetais picados, frango já cozido e desfiado. Então, às vezes, Gabi, a gente quer ser muito perfeito, não, eu vou preparar, eu que vou fazer. Eu passei por isso, teve uma época da minha vida que eu estava muito corrida, mas eu queria, eu sou nutricionista, eu tenho que fazer o meu alimento. Aí eu falei, quer saber, vou comprar pronto, vou ver quem faz de uma forma mais limpa possível, vou comprar os produtos mais limpos que eu puder e tiro do pacote e boto no meu prato. Mas o que eu estou tirando é um brócolis, uma cenoura ralada e um frango já cozido e desfiado. Então, aqui no Brasil a gente já tem muitas possibilidades, aí nos Estados Unidos vocês têm já há muito tempo, né, as coisas prontas. E às vezes a gente que começa a estudar muito, né, André, a gente fica meio preconceituoso e quer fazer do início. Mas hoje a gente consegue facilitar muito. Então, é muito melhor funcionar, né? Antes feito do que perfeito, né? Então, essa perfeição acho que atrapalha muito as pessoas na hora de estar fazendo o básico, né? As pessoas, eu vou defender um pouco aqui os Estados Unidos também, no sentido de que não é 100% junk food, né? Muita gente pensa, a informação que chega no Brasil, você já morou aqui, você sabe. Aqui você tem muito mais acesso e até mais barato. Há muito tempo. A comer comida saudável, dá para comer. Os orgânicos, é só por saber exemplo. onde comprar, que mercado. Tem mercados aqui só de comida saudável, né? Mercados enormes. Então, e depende muito do estado que você está. O estado que você mora aqui muda também os tipos de mercado. Mas tem. E você consegue comprar fruta orgânica, por exemplo, que aumenta 10% do valor da normal, 15%, você já compra uma orgânica, né? Então, é só querer, quando a gente quer e tem informação, por isso que é esse papel nosso de educação também. Dá mais informação para as pessoas, e aí ela consegue buscar, né, e vai atrás do que precisa. Elô, antes da gente... É uma pena, daria fazer um episódio de umas 5 horas, né, mais ou menos. Esse assunto é bom. Adoro esse assunto. Antes da gente, a Gabi, começar aí o procedimento de aterrissagem, eu gostaria que, se você puder, dar um exemplo prático, ou uma mensagem, ou em forma de mensagem, generalista, no sentido geral, que atende várias pessoas, atende o todo, baseado nos 5 pilares. O que você pode falar sobre os 5 pilares, uma mensagenzinha sobre os 5 pilares, de cada um. Uma de cada um, e aí depois a Gabi começa o procedimento de aterrissagem. Vamos lá, alimentação. Busque uma alimentação 80% natural, então os alimentos que vêm da natureza para o seu prato. Hoje a gente tem aqui os guias, né, para a população americana e para a população brasileira. Você baixa de graça aqui no Ministério da Saúde e aí na OMS. Guias nutricionais para a população, aí tem específico para brasileira e aí também tem.